Vamos pegar um outro exemplo, agora um exemplo usando a prática, né? Então vamos pensar na seguinte situação, veja lá. Uma empresa reuniu um estoque de 2.800 máquinas num galpão retangular. E esse galpão tem as dimensões X, ou seja, um dos lados do galpão é X, um número desconhecido. E o outro é X mais 60. Então poderia ser, por exemplo, 10 de lado e 70 do outro. Podia ser 20 e podia ser do outro lado 80. Então é um galpão quadrado, né? Aliás, retangular, sendo que um dos lados tem X e o outro X mais 60, mas é desconhecido. A pergunta é: determine quais são as dimensões desse galpão, de modo que o número de máquinas seja de 4 máquinas por metro quadrado. Então a gente vai ter que aí descobrir qual é, né, que eu tenho 2.800 máquinas, eu quero 4 máquinas para cada metro quadrado, no máximo, tá? Muito bem. Então a gente volta lá, vamos lá pegar a nossa resolução aí que está na teoria de vocês, né? Então veja, ó, como que eu calculo a área de um retângulo? Lado vezes lado. Um dos lados é x, desconhecido. O outro é x mais 60. Então a área desse galpão é x, que é um dos lados, e x mais 60, que é do outro. Se a gente fazer a distributiva, x vezes x dá x quadrado, x vezes 60, 60x. Então nós descobrimos a área aí. Como a gente quer, nós temos 2.800 máquinas e nós queremos 4 por metro quadrado, então a gente faz a divisão aqui, né? 2.800 pela função, né? É igual a 4, ou seja, 2.800 máquinas dividida pela área total, que é a nossa função, tem que dar 4, porque é 4 máquinas por metro quadrado. Ou então, se eu podia fazer também aqui, né? Eu podia fazer 2.800 dividido por 4, ou seja, 2.800 máquinas dividido por 4 é igual a nossa razão, nossa função x quadrado, quadrado mais 60x. Podia ser assim também, tá? O importante é que esse termo aqui está dividindo, ele passa multiplicando, ou o 4 aqui está dividindo, passa multiplicando, ou ainda eu posso dividir já 2.800 por 4, né? Se nós pensarmos que isso aqui já é um número, tanto faz, né? Então eu tenho a equação aqui, né, que dá 700. Então eu tenho 700 é igual a x quadrado, ok? Mais 60x. Então o que eu fiz aqui? Na verdade, eu simplesmente dividi. Eu tenho que ter 2.800 máquinas e 4 por metro quadrado, né? Então, se cada metro quadrado tem 4, eu tenho 700 mais, eu tenho que ter 700 metros quadrados de galpão, no mínimo, né? Aproximadamente. Muito bem. Veja que agora eu tenho uma equação. Se eu passo esses 700 para cá da igualdade, olha aqui onde eu cheguei, numa equação do segundo grau também, né? Ou seja, x quadrado mais, veja que esse 700 está positivo, se eu passo para o outro lado da equação, ele fica negativo. Por isso que a minha equação, então, é 700x. Então veja que a gente pode usar o método, né, da soma e do produto. A soma e o produto. Quem é o A? O A vale 1. O A vale 1 que acompanha o x quadrado. O B vale 60. 60 que acompanha o x. E o C é o termo independente, que vale 700. Tá? Então, a soma tem que dar quanto? B, a soma das raízes. Raízes são os valores possíveis de x. Os valores em que o y é igual a 0, que cruza o eixo x. A soma das raízes tem que dar
menos B menos 60 dividido por 1. O A vale 1. Então tem que dar menos 60. E o produto tem que dar C sobre A. O C vale menos 700 dividido por A, que é 1, dá menos 700. Então a gente vê que tenho que achar dois números em que a soma deles tem que dar menos 60 e o produto, a multiplicação deles tem que dar negativo, menos 700. E aí, como eu falei, a gente pode fazer por Bhaskara, a gente pode voltar naquele método anterior que particularmente eu acho um pouco mais fácil, né? Ou a gente pode fazer também aí utilizando. Muito bem, então, voltando aqui, muito bem, então nós temos aqui que as raízes é fácil observar, não é tão fácil na verdade, né? Mas a gente quer números que dê a soma menos 60 e a multiplicação menos 700. Bom, 700 eu pensei aqui, podia ser menos o 701, menos 700 vezes 1, menos... Bom, então nós temos que as possíveis soluções, né? Por Bhaskara é um pouco mais fácil, né? Mas aqui, usando a soma e o produto, nós temos que números, quais são as raízes possíveis? Que soma que dá menos 60? Bom, números como 10 menos 70, né? 20 menos 80, aí eu posso pensar 5 menos 65, mas a multiplicação tem que dar 700. Então aqui está claro, está fácil, ou pelo menos a gente vai pela intuição e observa que os números são 10 e menos 70. Por quê? 10, se eu somá-los, 10 mais menos 70, dá menos 60. Né? E se eu multiplicá-los, 10 vezes menos 70, mais com menos dá menos, e a multiplicação dá 700. Então eu descobri que as raízes são 10 e 70, por intuição. Bhaskara, óbvio que seria um pouco mais fácil, ou melhor, mais trabalhoso, mas você não tem erros, né, possíveis. Mas pode ser feito também. E aí, óbvio que como o x é uma medida de tamanho, distância, né, é o lado do galpão, não existe medida negativa. Né? Quantos metros? Menos 70 metros, né? 10 metros é a solução ideal. Então a gente descarta o valor de 70 e vai como resposta aí o 10 metros como solução. Então veja que dá certo. Se eu somar, se eu tenho a dimensão 10, o galpão tem 10 metros de lado e o outro 10 mais 60, 70 metros. Tá? Então seria esse o valor ideal aí. Ok? Espero ter ajudado. Eu vou providenciar mais uma atividadezinha aí para vocês tentarem fazer por esse método aí. Ok? Muito bem, pessoal. Então essa é uma outra forma de resolver a equação, né, de segundo grau, as raízes da equação do segundo grau. Ok? Espero que... Vou fazer uns exercicinhos aí, vou colocar e esperar que vocês possam tentar descobrir por esse método também. Ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.